Não sei se você já escutou aquela história do palhaço, né? Ele sai no meio da rua e aí começa a gritar, pedindo socorro, dizendo que o circo está pegando fogo. E o povo ali em volta não acredita porque é um palhaço que está falando e acha que é só mais uma palhaçada ou mais uma piada. E é isso que está acontecendo atualmente, sabe? Nesse contexto de pandemia, existe alguns, entre aspas, palhaços gritando, dizendo que o mundo está pegando fogo e as pessoas estão rindo porque acham que é só mais uma palhaçada nossa. E até mesmo chega a dizer que é somente teoria da conspiração e etc. Né? Infelizmente é uma realidade. De todos os males que está vindo dessa pandemia, existe também alguns bens. Né? A própria palavra de Deus diz que de todo mal Deus ele tira um bem, né? E um dos bens que eu estou conseguindo tirar dessa pandemia é realmente sair um pouco da bolha e olhar as coisas um pouco de fora, né, da situação. E esses dias para cá eu venho meditando, pensando, lendo alguns livros, vendo alguns artigos na internet, e isso vem cada vez mais confirmando aquilo que eu vinha raciocinando nesses dias, né? Eu acho que para quem já acompanha alguns canais conservadores ou perfis do Instagram conservadores, sabe que essa pandemia está sendo usada, né, com muitos fins políticos, né? E não somente isso, né? Existe por trás dessa pandemia uma estratégia de implementar, né, uma agenda, né? É, é, uma agenda onde ela tem estratégias, né, para implementar um regime universal totalitário. Eu estou lendo ainda, não terminei de ler ainda, mas estou lendo um livro do Alexandre Costa, A Nova Ordem Mundial, e na página 33 ele vai dizer: para o sucesso desta nova ordem, ou seja, desse regime universal totalitário que está sendo implantada, é importante que toda uma nova realidade seja criada para que não surjam incoerências culturais entre a população e a nova forma de controle social. Para que a cultura não seja um empecilho, é necessário modificar todos os hábitos e costumes enraizados na sociedade. E ele continua no capítulo 5. O que vivemos é uma mudança civilizacional, quando os próprios princípios que sustentam a sociedade, aquela questão, né, a moral judaico-cristã, né, o direito romano e a filosofia grega, quando esses princípios que sustentam a sociedade são destruídos e sobre eles emergem outros completamente diferentes, e esses são raros e opostos, ou seja, nós estamos passando por uma mudança de civilização onde os princípios, né, primordiais que foram motor, né, da construção do Ocidente, por assim dizer, eles estão sendo trocados por novos valores. E como está acontecendo isso? Através da cultura, é óbvio. E quem me acompanha um pouco, né, em algumas lives que eu faço até mesmo com minha esposa nas terças-feiras e algumas postagens no Instagram, sabe que a religião ela é um grande poder de criar cultura, né? E o fato, é verdade, que a religião está sendo usada para acelerar esse processo de mudança civilizacional, né? Por exemplo, você pega a questão da teologia da libertação, né? O culto à Mãe Terra, a ecologia. Então, tudo isso ele serve como motor para acelerar esse processo, essa implementação de um regime totalitário. Mas o que tem a ver com essa pandemia? Para você juntar tudo isso, né, que eu falei, dessa questão da mudança civilizacional, a gente precisa pegar três fatores importantes que nesse tempo de pandemia eles precisam de uma atenção muito especial da nossa parte. Primeiro fator é a questão da política, né? A pandemia Covid-19, ela não está sendo tratada pelas autoridades políticas e públicas como prioridade de saúde pública, sabe, de vida, não. Os políticos, pouquíssimos, contam-se nos dedos os que estão realmente preocupados com a minha saúde, com a tua saúde, com a saúde do teu vizinho, poucos. Dá para se contar nos dedos.
O que está acontecendo com essa pandemia é uma politicagem, onde estratégias estão sendo tomadas para somente buscar personagens para si, propagandas, meios para já para pensar numa reeleição, até porque nós estamos em ano de eleição para prefeitos e vereadores. Então, não, os políticos não estão usando políticas públicas, políticas de saúde mesmo, para enfrentar a pandemia, né? Nós vemos aí, até mesmo nas mídias populares, a Globo, enfim, por mais que eles limitem um pouco a informação, nós vemos sim governadores e políticos aí sendo acusados de fazer aí lavagem de dinheiro, superfaturamento com compra de respiradores que o governo federal enviou ali. Então, são fatores que já nos remetem a pensar que essa pandemia não está sendo tratada da forma que ela deveria ser tratada, né? E aí o que acontece? Quando os políticos não dão a mínima atenção para a questão de saúde, não estão nem aí, sabe? O que vai falar para eles vai ser a questão do dinheiro, né? E quem tem poder, quem tem dinheiro para dar é o governo brasileiro? Não, são fundações internacionais, né? A pandemia ela está sendo usada através da política, né? Lembra da agenda que eu falei, né? Essa agenda ela está se utilizando da política hoje para instaurar uma nova civilização, um novo regime totalitário. Por que vocês acham que, por exemplo, vários governadores estão fazendo decretos aí, que fizeram, estão fazendo decretos de lockdown? Por exemplo, aqui na Paraíba, o governador lançou no sábado agora um decreto onde ele fala isolamento social rígido, quando na verdade, se você for olhar de fato o teor do documento, não passa de um lockdown, né? Então, são questões que estão sendo utilizadas por fins políticos, e não somente políticos de reeleições, não falo somente disso, mas questões de influências internacionais sobre as políticas do Brasil. É, Cara, se você for pensar, um exemplo, Bolsonaro é pressionado para todos os lados, né? E por mais que ele seja louco, graças a Deus que nós temos um presidente como ele, porque é ele quem está impedindo ainda, né, de que o Brasil caia acelere esse processo de civilização oposta à moral cristã, aos valores, né, ao direito da liberdade, da família, né, tudo isso. Então, são questões que, graças a Deus, ainda nós temos um presidente que, de fato, por mais que ele seja louco, tem algumas coisas, enfim, que eu não concordo 100% com ele, mas, graças a Deus, ele está sendo um empecilho aí para o aceleramento dessa agenda aqui no Brasil, né? E aí, além da política, você tem que pegar um outro fator que é a mídia, né? Por exemplo, a mídia está tendo um papel fundamental nessa pandemia. Por exemplo, se você for perceber, ninguém comentou. Será que vocês viram, ou até mesmo vocês acharam na internet, ou chegaram a escutar, e se escutaram, com certeza não foi de um jornal nacional, de um CNN, né, lá da Band, não foi. Se você escutou isso, não foi dessas mídias populares. Talvez por um perfil conservador, talvez por um amigo seu que estuda muito o assunto, né? Em novembro do ano passado, e aí eu pergunto, não sei se vocês sabiam, mas em novembro do ano passado, a Fundação Gates, né, do Bill Gates, aí grande salvador da pátria, que está desenvolvendo aí as vacinas, aí está investindo bilhões para encontrar as vacinas do novo coronavírus, mas a Fundação Gates fez uma simulação de pandemia, né? A Fundação fez essa simulação, isso em novembro do ano passado. E sabe qual era o nome do vírus fake que eles estavam fazendo essa simulação? Coronavírus. Então, é coisa que a mídia não fala, né? Eu não sei de onde vem o coronavírus. Eu sei que, de fato, a China tem culpa, isso é uma verdade. Se criou ou não, mas a China teve culpa porque escondeu dados do vírus ali no seu próprio país. É uma verdade. Agora, a mídia também esconde muitas outras coisas. E quem é que financia a mídia para que ela se cale? Né? Quem é que financia, por exemplo, a Globo? Porque, infelizmente, muitas famílias brasileiras ainda insistem
em assistir ali o seu jornal, insiste em assistir essas novelas para entreter a mente, para que ela se desconecte da realidade, para que elas continuem aí na hegemonia da consciência ali, só parada ali para aquilo, né? Quem é que financia? Tem muito dinheiro aí internacional, os mesmos que financiam os projetos de lei dos políticos, como por exemplo, políticos que querem colocar a questão de aborto, a questão das fake news, né? Aí está um grande problema também, mas quem é que financia? São essas fundações internacionais, como por exemplo a própria Fundação Gates, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Rothschild, então são os donos realmente da área, que tem dinheiro mesmo, gente. Eu falo dinheiro, eles que controlam o mercado, eles que dizem quanto é que vale a Bolsa de Valores, são caras que são poderosos, né? Aquilo que a Virgem Maria profetiza, os poderosos deste mundo. Então, a mídia ela não vai falar tudo para você, ela não é sua amiga, ela vai querer esconder os verdadeiros fatos, né? E, por fim, um terceiro fator que contribui para essa mudança de civilização é justamente a questão da economia, né? Por quê? Eu vou contar aqui um pouco de história. Na Primeira Guerra Mundial, muitos países ficaram quebrados, né? E aí desembocou a Segunda Guerra Mundial. A economia do mundo ela ficou em pedaços, né? E aí surgiu tantas outras coisas, como a ONU, né, a OMS e tantos aí organizações internacionais. Qual é o papel dessas organizações? É justamente através de seus relatórios, né, promover é, artigos e decretos que unifiquem os países para que eles adaptem ali nos seus planos de governos projetos que sejam unânimes, assim, né? Que todo mundo tenha um só pensamento, um só coração. E o que contribui para que de fato venha esse novo regime é justamente quando os países eles quebram financeiramente. Por quê? Porque eles vão ter que recorrer a alguém. Se o Banco Central, por exemplo, quebra, vai ter que recorrer a alguém. Se, não sei, então ele vai ter que recorrer a empréstimos. E geralmente quem oferece dinheiro são essas fundações ricaças, riquíssimas, né? E quando um país ele está falido economicamente, como por exemplo a Itália está quebrada economicamente, é, eles o que vier, meu amigo, é esperança para eles. Não importa onde vem o dinheiro, o que eles querem é justamente, e aí eles vão vendendo ações, vão privatizando suas estatais. Aí quem vai comprando, por exemplo, você vê a China comprando ações do Brasil, você vê a China comprando. Então eles vão, e aí vai o país vai ficando dependente desse sistema, né? E aí vai perdendo a sua soberania, né? O seu nacionalismo, ele vai perdendo isso. E aí fica uma grande brecha para que esse regime totalitário entre nesse país e ali manda o que quiser fazer. Olha, bota lá o política fazer esse projeto de lei aí, não sei o que, bota para a mídia colocar esse assunto aqui. Então eles vão controlando tudo, né? Como, por exemplo, a questão das fake news, né? Olha, a gente não tem voz na televisão, né? A gente não tem como chegar num programa de televisão, falar, não tem. A única coisa que nos resta, né, é o nosso celular aqui, nossa câmera e a internet. É a nossa última voz para que as pessoas entendam onde elas estão inseridas, né? Só que o projeto de fake news, né, essa lei de fake news que está aí sendo para ser votada, todas essas coisas eu não entendo muito, mas o que acontece? Quando se tenta colocar em pauta um projeto desse, o que eles querem dizer? Que as maiores fontes de fake news provêm da internet. E quem é que usa a internet? Um leigo como eu, como você, que talvez esteja assistindo. E aí, quando você for, por exemplo, postar um vídeo que tenha lá com o tema coronavírus, os caras vão barrar, porque vão dizer que é fake news, né? Porque quem é que controla a mídia? Quem é que controla a política? Quem é que controla a economia, né? Então, o que acontece é que essa pandemia está sendo usada, sim, para acelerar esse projeto de regime totalitário. O Daniel Stalin, nesse livro, eu insisto, né, nesse livro, ele denuncia muitas coisas do grupo Bilderberg, ele vai falar que no relatório, né, que o grupo fez e que a mídia, e olha isso é interessante porque o David Rockefeller,
que é um dos integrantes do grupo Bilderberg, ele agradece o papel da mídia, e isso há 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás não, né? Porque aí vamos colocar 30, 40 anos atrás, ele agradece o papel da mídia por esconder, durante todo esse tempo, né, as reuniões secretas desse grupo. Então, assim, para você ver quem é que controla a mídia. Então, quem é que tem poder para dizer o que é fake news ou não? Entendeu? Então, são questões que o Daniel Stanley ele fala, e que o grupo Bilderberg ele tem, através de em seus relatórios, várias pandemias para acelerar como dizem, né, essa nova ordem mundial, ou esse regime universal totalitário, que o próprio presidente Bush, Barack Obama, eles eram favoráveis a esses regimes, né, e que os Estados Unidos foi um grande primogênito aí dessa, dessa, desse novo regime, mas que agora a China está comandando. Então, são questões geopolíticas que às vezes a nossa cabeça não está entendendo, porque nós somos focados somente ali no nosso Jornal Nacional, na nossa novela das 6, das 7, no nosso futebol, né? Então, a gente precisa... Foi isso que me veio, né, durante esses dias, que eu estava meditando sobre essa questão da pandemia. E aí o que acontece? Porque vários decretos de governadores, eles enfraquecem a questão religiosa, né? Eles enfraquecem. Por exemplo, muitas igrejas estão fechadas. Aliás, todas as igrejas do Brasil estão fechadas. Poucos não tem lugar que está tendo missa. Acho que se tiver secreto, muito assim restrito, né? O que acontece? Porque se você enfraquece a religião, que é uma das formas de produzir cultura, que é uma das formas de fortalecer consciência, que é uma das formas ainda de fortalecer a moral católica, né? Se você enfraquece isso, você deixa o povo como que sem escudo, ir para a guerra sem escudo. Você enfraquece, você desarma o povo, né? E é isso que está acontecendo, né? É claro que existe toda uma questão espiritual, satânica por trás disso, né? A palavra de Deus diz que o mundo está sob o governo do maligno. Existe o demônio, é ele quem está por trás disso tudo, porque ele quer levar nossas almas à perdição, mas ele se utiliza, tá, dos poderosos deste mundo, né? Dos ricaços, daqueles que realmente negaram a Deus e que não têm nenhum temor. Eles até se dizem católicos, cristãos, protestantes, enfim, mas que não tem nenhum temor a Deus. Só usa isso como carapuça para enganar a mim e a você. Então, mas aí o que é que eu faço, Matheus? Não, o que você faz, meu filho? Se você tem medo de falar, de abrir a boca, então você reza. Reze bastante. Faça seus jejuns, reze seu texto aí, não sei. Faça suas práticas espirituais, tá certo? Fortaleça a sua consciência, estude, compre livros, enfim, se fortaleça como cristão, né? E com relação também à questão financeira, tá? Agora, não é possível você ainda ver o mercado quebrado, né? Ainda não chegou o momento ainda, tá? Mas isso vai acontecer em 2021 para 2022. Você vai ver aí países quebrando, tudo por conta dessa pandemia, por irresponsabilidades dos governantes, dos políticos que, por sua vez, foram financiados por fundações internacionais, porque eles estão usando da pandemia, não estão administrando a pandemia com questões de saúde pública, mas sim com politicagem, com corrupção, fortalecendo a implementação, acelerando a implementação dessa agenda global. Então, meu filho, estude, tá? E nessa questão financeira, economize o máximo que você puder, tá? Tente evitar teus gastos, tenta criar uma forma de você gerar uma renda extra, para que quando vem essa crise você não seja pego de surpresa. Muitas pessoas já perderam emprego, outras pessoas estão aí já no fim assim da linha mesmo. Então, cara, economize no máximo que você puder. Não invista em bolsa, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, porque você sabe quem manda aí no dinheiro. Então, economize, né? E com relação à mídia e aos políticos, né? Vai ter eleição, então preste bem atenção nos prefeitos que vocês irão votar, nos vereadores também. Se bem que eles são capachos, essa é a verdade, mas toma cuidado, tá? A questão da mídia, analise os fatos, tá? Busca fontes confiáveis, estuda bastante o teu contexto. Uma coisa que eu aprendi com São Luís, eu sou consagrado a Nossa Senhora,
pelo método de São Luís. Uma coisa que eu li, lendo a biografia dele, é que um profeta, ele não pode viver fora do contexto da sua nação, né? Ele não pode viver, porque aí ele não vai conseguir viver santidade, ele não vai ser um santo, ele vai ser um alienado. Então precisa estar a par do que está acontecendo na minha nação, e é isso que está acontecendo. Então se contextualiza, não vive somente de jornal nacional, de jornal hoje, enfim, não vive somente disso, tá? Mas pensa mesmo, estuda, procura artigos confiáveis e reza. E se você tem coragem de abrir a boca, meu filho, de rugir como um leão, então, ó, pega teu celular, coloca realmente vídeo no teu Instagram aí, abre tua boca mesmo, fala, mas fala aquilo que você sabe falar. Não fala só porque você escutou alguém falando, tá? Não fala só porque você, isso é bonito, então eu quero imitar, eu quero não. Não faça isso porque você vai fazer papel de otário e de bobo. Não faça isso. Fale realmente o que precisa ser falado para que pessoas simples, nem que você alcance uma pessoa do teu bairro, uma pessoa, mas que ela saia dessa zona de conforto, dessa bolha, que essa pessoa ela saia e que venha somando um processo de formiguinha, né? Ontem nós celebramos Pentecostes, a Virgem Maria vem profetizando um segundo Pentecostes. Esse segundo Pentecostes ele acontece em processo de formiguinha, cada um fazendo sua parte ali, e assim vai acontecendo. Assim nós vamos preparando aí um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e vamos continuar sendo esses palhaços que gritam, olha, o circo, o mundo está pegando fogo. Deixa as pessoas rirem, porque realmente ele vai pegar fogo e o fogo do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora interceda por mim e pela tua vida. Deus abençoe, salve Maria Imaculada.